Tem mais resposta para isso. O meu prato favorito é dentre, quer dizer, eu tenho muitos pratos que eu gosto, mas eu tenho um que vai ser o favorito do favorito dos favoritos, que é frango com quiabo e angu. Esse prato, para mim, ele tem muito significado, porque eu não sou de Brasília, né? E sou de Belo Horizonte e ele me remete a essas origens, né? De minha família é de origem rural, então quando eu era garoto a gente comia isso na fazenda da minha tia e feito no fogão a lenha. Angu é uma coisa que a gente aprecia muito e quando eu voltava para Belo Horizonte, a minha mãe sempre perguntava o que eu queria comer. Aí eu tinha várias opções que eu sempre escolhi e tal, mas nunca podia faltar o frango com quiabo e angu, que era quase que uma especialidade. E na família também, minhas tias, minha avó, todo mundo sabia fazer e preparar frango caipira. E eu acho que é uma expressão de meio até que de brasilidade nesse prato, porque tem a influência do frango, a gente ouve falar que os portugueses, né, trouxeram as aves, né, tipo galinha e tal, para o Brasil, coisa que não tinha por aqui. Tem a questão do quiabo, que é influência africana, então essa mistura, o milho na América do Sul, você tem aí outros países produtores de milho, provavelmente os índios também sabiam trabalhar muito bem o milho, né? E eu lembro da minha mãe falar do angu, dessa combinação de alimentos. O angu é uma coisa muito especial porque ele, apesar de ser muito simples, ele é um acompanhamento maravilhoso. Então, eu lembro dela falar do fubá do munho. O munho é o quê? É um moinho de pedra que você vem, pega o grão, vai triturando ali, a água vai batendo na pedra e aquele é um processo artesanal e aquele resultado do milho moído, o fubá, ele faz um angu maravilhoso. Então, esse prato para mim ele tem muito significado e eu sempre que posso, eu também executo ele, porque agora eu não tenho mais como ir a Belo Horizonte, quer dizer, posso até ir, mas a minha mãe não está lá mais para poder fazer esse prato para mim. Olha, antes eu tinha um certo bloqueio com relação a isso, porque eu achava que esse era um prato da minha mãe, então é como se fosse um mito que você não vai lá e toca nisso, ou faz diferente, ou é como se fosse um prato dela para mim. Mas teve um momento que, como isso já não podia acontecer mais, aí eu comecei a arriscar e tentar reproduzir, buscar na fala dos meus irmãos, como é que eles lembravam de como isso era feito. Porque eu tinha a minha memória, mas assim, ela poderia não ser fiel e eu queria reproduzir aquele prato nos seus mínimos detalhes. Então, assim, eu lembro que tem umas técnicas diferentes, por exemplo, minha mãe usar um açúcar que queima quando faz o frango, você frita ele antes, né? Para depois fazer aquele cozimento e a mistura, mas então isso era um toque que fazia toda a diferença.
E eu não lembrava disso. Eu acho que foi minha irmã que me contou. E aí eu passei a fazer desse jeito. E engraçado que aqui em Brasília, algumas pessoas comem esse prato separado, o frango do quiabo. Eu não, eu gosto dele junto, na mesma panela, no mesmo resultado final. Então, assim, isso também faz toda a diferença e era do jeito que ela fazia. Aí, quando eu faço esse prato, eu faço desse jeito e eu fico muito feliz com o resultado porque parece que eu consegui chegar lá, entende? Então, assim, o resultado é bom, as pessoas gostam, eu também gosto e isso me traz muita lembrança boa. Nossa, é, os sentimentos podem ser vários, porque primeiro eu sinto saudade. Saudade das pessoas, saudades daquele tempo. Eu acho que é o sentimento primeiro. Segundo, eu sinto que esse prato ele tem, além dessa saudade, ele tem significado. Ele significa as nossas origens, particularmente de onde a gente veio, que a gente veio do interior. A história começou com meu avô na fazenda, minha mãe nasceu na fazenda, o meu pai também veio do interior, só que ele é baiano, e aí são outras memórias, mas de qualquer forma é um baiano que também aprendeu a comer frango com quiabo e angu, porque isso não é costume deles, é um costume meio que regional. Então, assim, uma coisa que nos une nas nossas lembranças. Então, eu acho que esse é o sentimento. Primeiro, de saudade de um tempo e segundo, de remessa àquela questão da origem, de onde a gente veio, da nossa história, da história da nossa família. Isso está bem colocado nesse momento, que é o fazer e que é procurar o prato genuíno, o prato que nos une, que nos identifica. É por aí. Pior que eu não sei por que eu lembro disso, mas deve ser porque marcou muito. Foi uma vez que eu adoro ovo frito e eu apanhei do meu pai porque eu gostava de comer o ovo com a gema mole e eu mesmo que tinha que estourar a gema em cima do arroz ali, essas coisas. Só que eu, sei lá, era pequeno, devia ter menos de 10 anos, e eu lembro que o ovo já veio furado da cozinha. Aí eu falei que não ia comer o ovo frito, daquele jeito. Aí o meu pai, não vai comer? Eu apanhei, eu lembro até que, como que era o castigo na época. Ele batia na palma da mão da gente. Então ele me deu um tapa, eu lembro disso até hoje, ele me deu um tapa na palma da minha mão. Eu tive que comer o ovo estourado daquele jeito, ainda fiquei assentado no sofá da sala um tempão depois do almoço, de castigo por causa da minha teimosia em não querer comer o ovo daquele jeito. É a primeira coisa que eu lembro quando me perguntam sobre comida. Eu não sei porquê, mas marcou, né? Tá aí essa história. Na verdade, essa história é até meio longa, vou tentar encurtar ela, porque tem influência na minha casa das mulheres, que são as minhas tias, minha avó, minha mãe, minhas duas avós, mas tem uma influência muito especial que é do meu avô,
Meu avô na verdade ele nem é meu avô, é meu avô de afinidade, mas ele não era pai do meu pai, e eu sempre chamei ele de avô e tal, e convivi com ele desde quando eu nasci. A influência do meu avô é muito forte, porque aos domingos, durante muitos anos, os almoços de domingo eram feitos na casa da minha avó, mas não era ela que cozinhava nesse dia, era o meu avô. Então, assim, tem essa questão do meu avô cozinhar, mas a gente não via, a gente só comia os pratos, escolhia o que a gente queria comer, e a família em torno da mesa, ao redor ali, aos domingos, pessoas convidadas, e aí tinha a influência principalmente da cozinha do norte, que ele era de Belém do Pará, e a cozinha baiana, que era da minha avó. Então a gente não comia muitos pratos da cozinha mineira, influência da minha mãe. A gente comia pratos, inclusive, de influência portuguesa, porque meu avô ele era meio que autodidata, um cozinheiro que se arriscava a fazer pratos até mais elaborados também, eu lembro bem disso. Então eu tive influência familiar, né, dos dois lados, e essa mistura da cozinha mineira, cozinha nordestina, cozinha do norte, os ingredientes se misturando ali, ora comendo açaí, a moda do pessoal de Belém, que não é nem esse açaí que a gente come hoje, que é junto com a comida salgada, ou então com a farinha de tapioca, ora comendo acarajé, vatapá e caruru, e em casa comendo os pratos da comida mineira, e minha mãe aprendendo a comida baiana também, porque meu pai é baiano, e a gente, aquela mistura toda. Então, essa riqueza de sabores, de pratos, me despertou para leituras a respeito. Então, assim, desde adolescente que eu comprava, né, livros de cozinha, eu não ia para a cozinha para fazer, mas eu ia para ajudar a minha mãe, e no caso aos domingos a gente ia para a casa da minha avó, reunia em torno da mesa a família toda e a gente se encontrar e almoçar lá com eles. Aí eu comecei com as minhas leituras e a partir daí eu gostava, mas eu não praticava, porque a cozinha, por um bom tempo, eu acho que no Brasil, diferente de outros países, a cozinha é o espaço das mulheres. Então os homens, o homem, por exemplo, vai na cozinha para ajudar ou para atrapalhar, né? No meu caso, eu ajudava muito a minha mãe, mas assim, eu ia também ao mercado com ela, fazer compras todos os sábados, eu gostava de ir ao mercado, eu faço isso até hoje, eu vou, uma coisa até meio que repetindo esse ritual, eu vou ao Ceasa aqui no DF, do Ceasa do Distrito Federal, e faço compras lá há mais de, sei lá, 15 anos, vou nas bancas, faço como eu fazia quando eu era pequeno, que aprendia com ela a escolher os ingredientes, carregar sacola e interagir com os feirantes, eu gosto disso. E depois, quando eu mudei para Brasília, eu casei e a minha esposa, no começo, ela que cozinhava, mas passado um tempo eu também comecei a ocupar a cozinha e fazer algumas coisas que eu achava que eu dava conta de fazer, eu já tinha lido, queria praticar. Então, assim, aqui em Brasília foi quando eu comecei a cozinhar, na verdade, porque eu tinha uma cozinha minha. Então, apesar de dividir com a mulher da casa, que é a minha esposa, mas era uma cozinha que eu tinha acesso e que eu podia experimentar coisas. Então, esse foi mais ou menos a minha história de quando eu apreciava e depois passei a praticar e ler e fazer curso e me envolver e fazer comida para os amigos, e aí o feedback era positivo e eu acabei me interessando cada vez mais, aí cheguei até a trabalhar com isso,
em algumas oportunidades. Experimentei um curso de gastronomia no IESB, mas não terminei. E aí no turismo achei também essa oportunidade de continuar trabalhando essa questão da gastronomia do ponto de vista mais do estudo científico, das leituras. Então, assim, eu nunca abandonei de fato essa questão. Eu acho que ela me acompanha na minha vida desde quando eu me entendo por gente. A cozinha hoje é um espaço quase que sagrado. Eu acho que lá, eu não sei se algumas pessoas vão concordar comigo, mas é o lugar mais importante da casa. Eu acho que isso também remete a um pouco a história nossa lá das origens, porque no ambiente rural também a cozinha parece ser o lugar mais importante da casa. Então ela é maior, ela é onde as pessoas circulam, é onde as pessoas assentam para conversar enquanto outros estão trabalhando. Eu lembro muito da minha infância na fazenda, quando eu passava férias na fazenda, na casa da minha tia, e a gente ficava muito tempo assentado numa banqueta, vendo as coisas funcionarem ao redor de um fogão a lenha. Então, desde acender o fogão com madeira e controlar o fogo e usar aquelas panelas grandes, porque é uma cozinha que é feita para pelo menos 10 pessoas, porque tem os trabalhadores, e aí todo mundo come igual. Então, assim, quando você aí sai fora desse ambiente e vai para sua casa, é lá que também você vai preparar o alimento para você e para as outras pessoas. Então, tem uma relação de troca, de afeto. Eu acho que a cozinha, eu vejo ela como um espaço de confraternização, de afeto, porque as pessoas, quando elas vão se alimentar daquilo que foi preparado, ali elas também vão ter momentos de memória, vão ter satisfação e prazer pelo que estão fazendo. O alimento também, ele te dá conforto, ele te restaura, ele te mantém vivo. Então, eu acho que a cozinha, ela é muito mais que um espaço só de preparo de alimento, mas esse preparo de alimento, ele também tem o seu significado, porque aí as pessoas, hoje em dia, se você for num restaurante, por exemplo, e você tiver a oportunidade de ver a cozinha funcionando, aquilo tem uma relação de troca muito grande entre você que vai comer e a pessoa que preparou o seu alimento. Eu acho que hoje as pessoas estão muito despertas para essa questão do alimento, não só como nutrição e as questões que estão ligadas afetivas, elas têm sido muito valorizadas, porque a alimentação não é só equilíbrio nutricional, ela te traz memória, te traz para um mundo de afeto, de lembranças, de boas lembranças. Então, assim, a comida hoje também, você tem a alta gastronomia, mas você tem também outros movimentos, tipo o slow food, o comfort food. Então, tem toda uma pegada que as pessoas valorizando a produção, a cozinha de alimentos orgânicos, a cozinha vegetariana. Então você tem muitas tendências e tudo em torno do alimento. E o alimento, ele é vital. Então, assim, essa relação das pessoas com o alimento, ela é ancestral. Então você, na cozinha é onde isso acontece, esse encontro ancestral, né? Então eu acho que é muito forte essa relação.
Então a cozinha é quase que um espaço mágico, sagrado. Eu acho que isso não tem quem não se sinta de alguma forma relacionado com isso. Essa pergunta ela é muito interessante porque é quase que impossível você separar as coisas. Agora, eu gostaria de começar até falando sobre a técnica. Por quê? Porque eu lembro que quando eu ia para a fazenda da minha tia, eu via as mulheres e suas técnicas de fazer, por exemplo, uma couve picada, ou então pegar o chuchu e cortar ele pequenininho, descascar e cortar na mão, só uma faca, uma bacia e o alimento. Eu lembro de olhar na mão delas e ver os dedos tudo marcado, né, do corte da faca, porque não sangra, mas você vê que o contato do instrumento, né, que é a faca, com a pele, e aquilo é diário, é sempre cotidiano. Então você vê a marca da técnica nas mãos. E a técnica delas não pode ser considerada uma técnica menor. Hoje você tem equipamentos que podem fazer a mesma coisa, você tem regras, tem normas, mas naquela época eu lembro que poderia ser considerado hoje, de repente você tem um risco para a saúde por conta de alguns descuidos, mas aquelas pessoas, era a maneira que elas sabiam fazer. Então, assim, eu respeito muito aquela técnica e chamo de técnica porque hoje você vê curso, hoje tem curso de gastronomia, tem programa de gastronomia na televisão, aos montes, e aí você vê lá o pessoal cheio de técnica e tal, para corte, para isso, para aquilo. Mas na cozinha simples, na cozinha do dia a dia, você não tem tempo para ficar usando questões milimétricas ali, de corte, de utensílios. Então, assim, eu lembro dessa época mais na casa da minha tia, na fazenda, não tinha luz. A luz era de lamparina, não tinha energia elétrica, não tinha geladeira. Então, assim, o método de conservação é uma técnica. A carne de porco, por exemplo, na banha do próprio porco, num latão de 50 litros de leite. Você bota a carne lá dentro e vai comendo aquilo durante meses. Hoje até há um resgate dessa maneira de fazer a carne de porco, carne na lata, carne na banha. É uma questão de que volta no passado, daquele passado, que é uma técnica de conservação. Então, assim, você sempre teve técnica, e a técnica do pessoal antigo não é menor. Hoje a gente tem coisas mais sofisticadas, mas assim, na cozinha simples, na cozinha do dia a dia, você não tem que se preocupar tanto com isso, porque o resultado final, aí vai entrar outra questão, que é sentimento. Então eu acho que as pessoas que estão fazendo a sua cozinha ali do dia a dia, elas estão se dedicando ali naquele tempo a fazer uma coisa com prazer. Então, assim, muitas pessoas que estão na cozinha porque gostam. Então, assim, gostam de fazer, gostam de agradar, gostam de ver o resultado, gostam de ver o elogio depois, nossa, que comida maravilhosa e tal. Aquilo eleva a autoestima da pessoa que faz o alimento e ela compartilha aquilo. Então o sentimento e a técnica estão misturadas, e eu não vejo a técnica sublime e superior, que o sentimento possa ser menor nesse equilíbrio de coisas. Então, assim, eu acho que a técnica e o sentimento, elas vão andar juntas, e eu lembro bastante dessa questão da técnica, que de repente você pode fazer uma comida maravilhosa
e sem tanta sofisticação na técnica. Porque de repente o simples pode ser o máximo. Eu acho que a simplicidade também, a busca pela simplicidade, pelas coisas originais, pelas coisas menos rebuscadas, eu acho que isso dá até mais prazer. E aí o sentimento tá junto, né? É prazeroso, porque aí você está liberto, você está à vontade com o seu trabalho, você está disponível para poder usar aquilo que você sabe de maneira restrita ou não, e aquilo dá um resultado que satisfaz. Então, assim, de repente a técnica está aí, mas o sentimento e ela vão dar juntas, com certeza. E qual é o melhor tempero? O melhor tempero entre a técnica e o sentimento? Eu acho o sentimento. Existe uma diferença entre o Ricardo de hoje e o Ricardo de 40 anos atrás, em relação à cozinha, à gastronomia, à comida, bastante grande. Porque hoje eu estou envolvido, eu estou imerso nesse mundo. Eu não consigo não deixar de frequentar a cozinha, porque eu gosto, porque eu pratico e porque eu acho que eu consigo fazer coisas interessantes. E quando eu vou para a cozinha, a diferença de hoje para o passado é que hoje eu consigo fazer coisas que no passado eu nunca imaginei. Então, assim, é como se eu tivesse uma felicidade tão grande de ter alcançado uma coisa que parecia ser meio que inatingível, que era você ir para a cozinha e preparar um alimento e as pessoas, claro, você também se aproveitar disso, mas as pessoas perceberem que aquilo que você fez, aquele momento ali, foi um momento meio que de dedicação, de conhecimento, tem tanta coisa colocada ali na hora que você vai fazer, sei lá, um arroz com feijão, um mexido, uma cozinha simples, uma salada ou um prato mais elaborado, não sei, as pessoas, parece que você rompe uma barreira, porque não sei se todas as pessoas têm acesso ou gostam de cozinhar, mas eu acho que o ato de cozinhar eu até já falei numa questão, num momento anterior, que a questão de cozinhar é uma questão de troca. Então, o outro está envolvido nisso. Você não cozinha só para você. Cozinhar para você é uma coisa meio, não é que é chato, mas assim, é quase que obrigatório se você está fazendo aquilo ali, porque você tem que se alimentar. Mas o simples ato de alimentar, ele tem algo mais. Você pode fazer um alimento para só cumprir a sua questão nutricional, mas num ato de escolher o alimento, preparar e oferecer ele para outra pessoa, eu acho que é aí que é o bacana, e agora é diferente de 40 anos atrás, porque na oportunidade que eu tenho de fazer alguma coisa para o outro, é diferente, porque no passado eu não fazia nem para mim nem para o outro. Então, hoje eu até, quando eu convido alguém aqui em casa, falo, não, eu vou fazer uma coisa para você, eu vou fazer uma comida. Cara, isso para mim significa muito, porque eu tô te dando um presente quando eu faço isso, eu tô te presenteando, eu tô te agradando, eu quero te agradar, eu quero
que você naquele momento esteja em convívio comigo, com a minha história, com o que eu sei fazer, o que eu aprendi a fazer. Então é um momento de felicidade, é um momento de aprendizado, de troca, é muito legal. Hoje é diferente de antes, do passado, porque hoje eu dou conta, eu acho que eu posso fazer isso, eu posso oferecer isso para alguém. Então, eu poder fazer isso me dá prazer. Então, assim, eu acho que o outro também vai ter o prazer de experimentar aquilo, então a gente vai ter um momento de prazer juntos. É isso. Com relação à questão de valores, a comida, o que eu tento... porque a cozinha também, ela tem uma mensagem. Eu acho que, como eu gosto desse estudo, e inclusive essa matéria que a professora Lana ela dá de memória gastronômica, ela te faz meio que resgatar algumas questões. Então, assim, eu fui atrás de algumas leituras e eu achei importante voltar às origens. Então eu tento passar, até para minha família mesmo, quando eu faço a comida aqui em casa, e eu faço frequentemente, não é só nos finais de semana. Então, assim, eu tento mostrar para os meus filhos, para minha esposa ou para os amigos. Eu foco muito na questão da comida, dos ingredientes brasileiros e, assim, da nossa comida mais tradicional. Então, por exemplo, tudo bem, eu sou mineiro, aí fica até meio chato falar que tá tudo voltado para a cozinha mineira, fica parecendo um discurso meio bairrista. Mas a gente lá, eu acho que os mineiros, eles têm uma relação muito afetiva com a cozinha. E isso você pode ver quando você viajar para Minas Gerais, as pessoas vão te chamar para tomar um café, para comer um pão de queijo, para fazer um lanche. Elas vão ficar até meio que ofendidas se você não aceitar. Eles vão querer que você almoce com elas, ou se você tiver a oportunidade de andar pelas cidades ou frequentar algumas casas, eles vão te segurar para você comer aquilo que ela tem para te oferecer. Então, em algumas casas no interior eu ainda vejo muito isso. As pessoas sempre têm alguma coisa feita por elas, então elas querem te presentear com aquela comida. Então, assim, eu tento fazer isso aqui na minha casa. Eu insisto na cozinha desse tipo. Claro, a gente pode fazer uma coisa diferente, pode, mas assim, a oportunidade de comer como uma cozinha simples e de ingredientes que a gente cada vez menos. Existe também uma questão aí meio complicada, porque você vai para o supermercado, você tem uma gama de alimentos que praticamente se restringe a 20, 30, sei lá, entre vegetais e frutas. Mas o Brasil é muito mais rico do que isso, então eu procuro ir nas feiras, eu procuro alimentos diferentes, procuro que as pessoas experimentem outros sabores, principalmente usando as nossas frutas, alguns vegetais que no Brasil comercialmente eles não são tão aceitos e são tão consumidos, mas assim, coisas que estão se perdendo, que é pra gente não deixar essa história ser ultrapassada pela questão comercial. Então, eu sempre vou em alguns alimentos, vou em busca desses alimentos que são ainda tradição lá em Minas Gerais e tal, e eu tento replicar isso aqui, que é o Brasília. É um ambiente que agrega
gente de todo o país, então a gente vai ter essa mistura e tal, mas ainda tento preservar essa memória da cozinha mineira, porque ela tem uma história. Então, assim, não é que eu não desprezo as outras cozinhas nem nada, mas assim, é uma questão de manter essa memória viva. Enquanto a gente puder levar ela para a cozinha, então é lá que a gente vai exercer você vai perpetuar uma memória para que as gerações, as que estão vindo, elas conheçam isso e elas deem esse valor que é mais que merecido. A nossa cozinha é muito rica, a gente precisa de trabalhar ela e conhecer ela melhor. Então nada melhor do que fazer isso em casa. Frágil coração, faz favor de se cuidar. Sair de si às vezes pode ser legal, só não se esquece que cê precisa voltar. De hoje, podcast 40 anos atrás, em relação a comida, memória de comida, cozinha, tempero, essas coisas que você aprendeu, que você lembra. Qual é a visão que você tinha quando você era criança, da visão que você tem hoje? Então chegar sem mais surpresas. Ai, se você se vai até meu forte coração, frágil ficará. Faz favor de se cuidar. Sair de si às vezes pode ser legal, só não se esquece que cê precisa voltar. Que aqui tem quem precisa de ti, quem sem você não sabe pra onde caminhar. Chega de susto, por favor, cê é muito novo apesar de não achar. Então chega sem mais surpresas. Ai, se você se vai até meu forte. Nossa, vou lembrar de um caso aqui que até me emocionou quando eu fiz essa matéria com a professora Lana. Faz favor de se cuidar. Sair de si às vezes pode ser legal, só não se esquece que cê precisa voltar. Que aqui tem quem precisa de ti, quem sem você não sabe pra onde caminhar. Chega de susto, por favor, cê é muito novo apesar de não achar. Então chega sem mais surpresas. Se você se vai até meu